Right, Okay, finally. so yes, that's what I was going to say. Can you hear me now? Can you hear me okay? Okay, Yes. I think I figured it out. I think I sorted it out because there's different softwares going on at the same time. Okay, I think it's all good now. Yay! Okay, and we are sharing it live, actually. And we are sharing, yes. Okay. And we, okay. Vou só verificar Perfect. se agora se já está bom. O eco, já não estão a ouvir eco? Ok, I think it's all good now, good. Está tudo bem agora. Então isto hoje vai ser uma mistura entre português e inglês. I can't hear you now. I'm not talking. Oh, you're not talking? Okay. I think there's a little bit of delay on the image and you look like you were talking. Ok, está ótimo. Já temos aqui muitas pessoas a assistir, o que é fantástico. Estou muito feliz por aqui estarem hoje. E vou começar por apresentar aqui a Petra. Alguns de vocês talvez já tenham visto, tenham a oportunidade de ver. A Petra esteve no Flow Summit, foi uma das nossas palestrantes no Flow Summit. E estou muito feliz de a ter aqui, porque a Petra não só é uma excelente profissional, mas também é a minha amiga. Eu já tive a possibilidade de fazer sessões com ela e também de fazer um curso com ela e é absolutamente fantástica. Petra, I was just introducing you and just saying that I'm so happy that you're here and that I've had a chance to be on a course with you and to have done a session with you, that you're just a brilliant professional and you're also my friend. So it's a huge pleasure to have you here. So I was just giving a brief introduction about yourself to everyone here. I don't know if you want to add anything about yourself that you want to tell us about you. I have no idea what you said, but I totally trust you. So I'm very happy to be here. Thank you. So today we're going to be talking about like quite a broad subject because we're trying to choose a topic for this session, and we had people asking for many different things, so we thought we were going to explore a little bit of everything that they couldn't decide what to vote for. So we'll just try to not stay focused on the things that we said we're going to talk about and not to divert so much, but it's such a broad topic that, and then at the end we'll open to the public. Estava a dizer agora que fizemos uma votação no Telegram sobre o que é que queriam que falássemos com a Petra e votaram em temas diferentes, então vamos tentar abordar um bocadinho de tudo, mas claro, vamos tentar e no final também responder a algumas perguntas. Petra, the main question I think we all have and most people have is just like been doing everything correctly, been meditating, been doing all the inner work. So why do we still have problems? Why are we not still achieving what we want in our lives? I'm just going to just translate that, just a question, so they know what we're going to be talking about. E, portanto, eu disse à Petra, vamos começar com o tópico de que tivemos a trabalhar, para quem já está a fazer este trabalho espiritual há um tempo e medita e tenta fazer o seu trabalho interno, porque é que não estamos a ter os resultados que queremos, porque é que ainda temos dificuldades na nossa vida, e a Petra vai nos falar um bocadinho mais sobre isso. E depois no final também podem fazer as vossas perguntas. Ok, Petra, go on. So first of all, please apologize me for sitting in the car, trying to get the times right. We didn't make it this time. Show. A Petra está a pedir desculpa por estar no carro, que a gente, portanto, houve ali um erro, temos com 1 hora de diferença e houve ali um erro nos horários, então ela só conseguiu fazer ainda o live no carro, mas estamos muito felizes por ela estar aqui, então não é um problema. It's fine, it's not a problem, we're just happy that you're here. I'm happy too. Okay, to answer the question, there is a big difference if we are trying to understand and solve our problems and challenges by using our conscious minds, which most of the people do. So I'll be talking like this so you can translate. Quando estamos a tentar resolver os nossos problemas ou usar a mente consciente, porque é o que a maior parte das pessoas fazem, a maioria do tempo é usar a nossa mente consciente. And being these amazing beings that we are so much more than our conscious mind. E como seres fantásticos nós somos muito mais do que a nossa mente consciente. And what we know today, thanks to scientific approach and researchers, is that 95% of our mind is actually subconscious mind. E o que sabemos já mesmo através da ciência e sob pesquisa científica é que mais de 95% da nossa mente é a mente subconsciente. So trying to understand and solve everything by using only 5% of our mind is simply impossible. E estar a entender tudo o que se passa e só usar apenas 5% da nossa mente é impossível.
And that's why it's so important to dive into our subconscious mind, where all our beliefs and past memories lie, so that we can work on the cause of the problems that we have. E o mais importante é tentar mergulhar na nossa mente subconsciente, onde estão as nossas crenças e, portanto, às vezes coisas que não estão visíveis na nossa mente, para tentar saber e conseguir resolver os nossos problemas. And we also know today that our thoughts create our reality, and our beliefs actually are stemming from the subconscious mind. E como já sabemos, os nossos pensamentos criam a nossa realidade, e as nossas crenças que estão na nossa mente consciente, porque depois vai nos originar, portanto, os nossos pensamentos também. So that's why we need to use techniques to calm down our brainwaves and to open the doorway, which is between conscious mind and subconscious mind, to be able to tap into those beliefs and the root moments when those beliefs were formed, to change those beliefs and start changing our lives. Por isso é importante, tanto entrar na nossa mente consciente e as ondas cerebrais, e conseguir conectar com os nossos... eu expliquei sempre, perdi um pouco o track do que ela estava a dizer, mas entrar na nossa mente consciente, usar técnicas para conseguirmos acessar e saber, portanto, o que é que nos está a impedir e quais são os bloqueios que temos, que nos impedem de conseguirmos o que queremos. And maybe to just explain a little bit more, is that each one of us had our experiences in life. We had our traumatic events, all of us. E todos nós tivemos as nossas experiências na vida, todos tivemos eventos traumáticos, todos nós, mesmo que às vezes não nos apercebemos, mas todos nós. And sometimes we didn't have enough resources, enough support to be able to process the traumatic event, and it stayed as a trauma trapped in our body, as a memory. E a maioria das vezes não tivemos o apoio, não tivemos tanto o suporte para trabalhar nesses traumas, e que depois ficam no nosso corpo como trauma. And if in that moment we were feeling afraid or not good enough or rejected or abandoned, we formed a belief that it's not safe, that we are not good enough, that we are not worthy of love, that we cannot succeed, or whatever our beliefs are. And that's why we need to dive deep and solve that and work with, as I said, the root cause. E nesses momentos em que não nos sentimos que tivemos o apoio, ou que tivemos tanto o trauma, em que sentimos o abandono, ou a perda, ou a rejeição, todas essas crenças ficam no nosso mente subconsciente, e se não nos soubermos identificar com elas, que depois vão se projetar de outra maneira. Estou-me a tentar lembrar de tudo que a Petra disse, mas é mais ou menos isso. I think I've lost a little bit there at the end, but I think I've translated most of it. Okay, I'm sure you did. Okay. It's fine. You can go on. Okay. So yeah, you can ask anything else, and then Okay. we can So, also answer Petra, the questions. so how do we do that? How do you get on, like, what's the best way? There's techniques, obviously. So what sort of there's different techniques to tap into our subconscious. Estava a perguntar à Petra, portanto, que existem várias técnicas de irmos dentro do nosso subconsciente. What is the best technique to do that, the most effective way? Qual é a melhor técnica, o modo mais fácil de acessar o nosso subconsciente do modo mais eficaz? Well, I, as you know, use many techniques to tap into the subconscious mind. And the most important thing is to calm down the conscious mind, to use techniques such as meditation and breathing techniques, etc., to calm down the conscious mind and to open the doorway. And then we use various hypnotic techniques or regression techniques to be able to, or we work with energy on a soul level to be able to change and heal. Portanto, a Petra usa muitas técnicas diferentes, mas uma delas, claro, sendo a meditação, e o que acha mais importante é acalmar a mente consciente, para conseguirmos acessar a mente subconsciente, primeiro acalmar a mente consciente. And sometimes, since the body holds the memory as well, I use various techniques to follow the body's messages towards the root cause of the problem, because sometimes we go through the mind, but sometimes we go through the body, and it leads us, it takes us actually to where the origin of the problem is.
Por vezes também é importante ir através do corpo e acessar através do corpo, porque o corpo também guarda memórias e guarda traumas, e ao ir através do corpo, por vezes ajuda-nos também a identificar mais, portanto, esse trauma e essa memória presa e, portanto, ajudar a libertá-la. Yeah, so you don't want to add anything onto that. Okay, so it's fine. So when you're doing this work, how do people know that like they're accessing the real memories and they're not just making things up? Because the feelings come, and if we would be just telling a story, we wouldn't be feeling it. So that's one of the ways we know it's the true memory coming to the surface. Portanto, eu estava a perguntar à Petra como é que nós podemos identificar o que é que são memórias reais e o que é que são memórias, portanto, podemos estar a nossa mente a imaginar, e a Petra respondeu que, portanto, são através dos nossos sentimentos, e sentimentos surgem, que, portanto, é uma identificação de que são as nossas memórias reais. Okay, Petra, and then once we, like, how does it take normally, like for someone, if once is a trauma or something that stored is identified, how long does it take for this to be released and so to have an impact on someone's life? Portanto, eu estava a perguntar à Petra, portanto, quando trauma é identificado, quanto tempo é que demora a libertar, portanto, esse trauma? Well, I can tell you, I came into this work trying to help myself. And I've tried so many techniques and so many tools. They were just taking so much time and energy, and I wasn't achieving anything. I just couldn't move forward. I couldn't solve the problems. So maybe you can say this and then I'll continue. To help myself. No, sorry. I can hear you streaming on our live on my phone. Okay, sorry. Go on. I'll just translate what you've said so far. So, Petra estava a dizer que, portanto, ela começou com este trabalho também para se ajudar ela própria e tentou muitas técnicas diferentes para ver o que é que funcionava melhor com ela. Go on. And that's why I developed this method that combines so many things, working with subconscious mind and body and energy and soul, to really, be able to work in a holistic way, to work with mental mind, with conscious mind, with subconscious mind, with body, with feelings, with soul and everything, so that we can heal on all levels. And when you ask me how much time it takes, it is individual. Mm-hmm. Because some of us have had more traumas or more traumatic events in lives. Some of us really had tough upbringing, and let's say for some of us there are more layers to go through. Okay. But it's okay, again. Portanto, a Petra, ao tentar estas técnicas todas, depois desenvolveu um método dela em que incorpora, portanto, a mente consciente com a mente subconsciente, com o corpo, com trabalhar com a alma, também muitas técnicas juntas que incorporou tudo junto, e depois estava-me a responder quanto tempo demora. É muito individual, depende também portanto, do nível do trauma e varia bastante de pessoa para pessoa. And Petra, so like, is that what's stopping most people from, let's say, like, as you're saying at the beginning, that our thoughts create our lives, and how we project and how, like, to do with manifesting, could these blocks and this trauma, like storing us, be what's blocking people from achieving what they want, and somehow they keep just getting back of the same and repeating the same patterns because until that trauma is healed? That's stopping us for from sure, or until the lesson is learned. Yes, okay. Because if there is a big part of us still living inside that is feeling not worthy of having, or not worthy of being loved, or not able to succeed, or whatever it feels and thinks, there's no way we will succeed until we change that belief, and until we heal that part of us that it starts believing that, yes, we are worthy of love, yes, we are able to achieve anything, that we are worthy of being healthy, of being joyful, whatever it is. So
as long as that part of us isn't healed, we will keep on attracting situations in our lives that are confirming that we are not good enough, that we are not worthy, or whatever it is. It's just normal. Ok, eu estava a perguntar à Petra, portanto, se a nível de manifestação, portanto, nós criamos a nossa vida com os nossos pensamentos, com as nossas crenças, se esses bloqueios e esses traumas que estão no nosso corpo, que estão na nossa mente subconsciente, se é o que nos impede de atingir, portanto, os nossos objetivos e conseguimos manifestar, tanto ao fazer todo o trabalho e fazer a meditação e estamos a tentar manifestar algo para a nossa vida e que não acontece, e a Petra diz que sim, que sem dúvida, porque até a mudarmos as crenças que estão lá internas, se achamos que não somos merecedores, se achamos que portanto, que não acreditamos que aquilo é para nós, no fundo, até podemos de um modo consciente acreditar, mas do subconsciente e tiverem lá ainda esses traumas que nos impede, sim, realmente de ter a vida que queremos e de, portanto, conseguimos manifestar de um modo mais efetivo. Okay, that's great. And so you mentioned like about soul lessons. I think that I don't know if that's diverting too much from what we said we talk about, but because you mentioned no, we can talk about anything. Between like soul lessons and manifesting, because they seem kind of to contradict. So when we come into this body, so do we come with like some lessons to learn? Like is life like yes. And if we do, how part of it is just already written in the stars, and it's like how of faith, and how much do we have control over our destiny and what happens? How do they work together? So we do come with the intention what we want to learn in this life. Natural. Maybe before you just so it's just so I translate first the question. So yes, and the question, sure. Yeah. Vou primeiro traduzir a pergunta, portanto depois a Petra vai me dar a resposta. Portanto, eu estava a perguntar, visto que a Petra tinha mencionado lições da alma e também como estávamos a abordar o aspecto da manifestação, se nós vamos, portanto, vamos para esta vida, portanto encarnamos neste corpo para aprender algumas lições, as lições da nossa alma e algo que decidimos antes de irmos para este corpo. O que parte da nossa vida é destino, que já está pré-programado, e em que parte nós temos o controle e que temos, portanto, o poder da manifestação, e como é que funciona essa ligação? É isso que a Petra vai responder. Come on. Okay, that was long. Yes. So we come, each one of us comes into this life, into this body to learn the lessons that is important for us as souls to learn. So we choose the lessons that we want to learn. Ok, so entramos nesta vida para aprender lições e escolhemos como almas as lições que são importantes para aprendermos. And we also agree with other souls that are often our soulmates, and we can talk about that as well. What lessons we want to learn, and we ask them to come with us to help us learn those lessons. Ok, e combinamos, de uma certa forma, falamos com outras almas que são os nossos soulmates, portanto as nossas almas gêmeas, de uma certa forma, de que tipo de lições é que podemos vir juntos para aprender juntos nesta vida. And it's very important to understand here that soulmates are not only those souls that are madly in love with us and that we are madly in love with. So we need to make that clear. E é importante também saber que soulmates, ou seja, almas gêmeas, não são só aquelas pessoas em que temos uma relação amorosa, portanto são outras pessoas com quem nos relacionamos na nossa vida, não tem que ser uma ligação amorosa. On soul level, as souls, we deeply love each other, for sure. A nível de alma, sem dúvida que nos amamos muito, a nível, portanto, de alma, mas nem sempre isso se passa no nosso mundo, aqui em 3D. And out of that love, they agree to come and help us learn the lesson that is important for us. E por esse amor, portanto a nível de alma, combinamos, portanto, vir esta encarnação, portanto, estar aqui neste mundo 3D para nos ajudar a aprender essas lições. Which often means that they will drive us crazy in this life. O que muitas vezes significa que, por vezes, nem sempre essas relações são fáceis e, por vezes, é uma relação difícil. So people that really trigger you, that push your buttons, that make you feel unworthy, unsafe, not loved, they might be your partners, your ex-partners, your mothers-in-law, your bosses, people that are really there to
make you feel not good, they are your soulmates. Like 99% sure they are your soulmates. Tanto a Petra está a dizer que 99% das situações em que seja os nossos patrões, seja uma relação difícil, um ex-parceiro, pessoas que temos dificuldades difíceis, a nossa sogra, tanto aquelas que nos dão os maiores desafios na vida, quase de certeza, na maioria das vezes, essas pessoas são os nossos soulmates, são as nossas almas gêmeas que vieram nos ajudar com essas lições, a aprender essas lições. And we don't have only one soulmate. We have one primary soulmate, but we also have more soulmates that are like secondary soulmates that help us learn certain lessons in life. E não temos apenas tanto as almas gêmeas principais, mas também secundárias, várias pessoas, tanto à nossa volta, que também estão para nos ajudar a aprender certas lições. And then we come into this life and we forget, we have amnesia when we are born. We forget what we are coming here to learn, because otherwise we wouldn't be able to learn. E quando entramos nesta vida esquecemos de tudo, temos uma certa amnésia, tanto, e para podermos aprender, de outra forma não seria possível aprendermos isso, então esquecemos de tudo o que ficou combinado e de tudo o que já está, tanto antes de virmos para este corpo, para este mundo de 3D que já ficou tanto definido, queríamos aprender estas lições e tudo isso fica esquecido. And we have many experiences, many opportunities to learn. And sometimes we go through the same experience over and over again because we haven't learned the lesson yet. E muitas vezes temos coisas para aprender e por isso é que repetimos por vezes as nossas experiências, que voltemos a ter aqueles padrões repetitivos porque ainda não aprendemos essa lição. Então, por isso é que os padrões por vezes repetem-se na vida das pessoas. For example, it can be staying in one relationship with one person and really having a challenging relationship, or ending that relationship and then entering another relationship and a third one and a fourth one and repeating the same pattern over and over again, attracting the same kind of partners that treat us in the same way because we haven't learned the lesson yet. Por vezes pode significar ficar dentro de uma relação e continuar sempre a ter o mesmo tipo de problemas, ou mesmo acabar relações, pode ser uma segunda, uma terceira, uma quarta, e esses padrões continuarem-se a repetir, as pessoas continuarem-nos a tratar da mesma forma, ter o mesmo tipo de relacionamentos, apesar de ser com pessoas diferentes, porque ainda não aprendemos essas lições. So you can always ask yourself, what am I learning? What is the pattern? There is always a pattern. What am I learning? Am I learning to stand up for myself, to love myself more? Am I learning a lesson of forgiveness? It can be many, many different lessons, but in every challenge, we need to step back and ask ourselves, so what am I learning? How am I feeling and what am I learning? Em todos os desafios que temos sempre que parar e nos perguntarmos e ver, portanto, o que é que eu estou a aprender? O que é a lição que eu estou a aprender do isto? Estou a aprender amor próprio? Estou a aprender a gostar mais de mim, a saber cuidar de mim? Qual é, e sempre analisar, cada vez que estamos a ter alguma dificuldade, o que é que eu estou a aprender? O que é esta lição, portanto, isto que eu estou a passar, este momento está-me a ensinar? And it doesn't mean that we have, as you asked about fate and destiny and our ability to control, it doesn't mean that if we are struggling now or if we have been struggling up till now, that it has to be the same for the rest of our lives. Portanto, mas não quer dizer, portanto, como eu tinha perguntado o aspecto do que é que já está pré-programado e o controle que temos, que não quer dizer que tenha que ser dessa forma para o resto das nossas vidas, que não tenhamos nenhum controle. As souls, we always have free will, and we can choose to learn that lesson in, a week, a year, a lifetime, or 10 lifetimes. Nobody will judge us. It doesn't matter how long it will take us. E como almas temos sempre controle, podemos sempre escolher se queremos aprender essa lição uma semana, num ano, em 10 anos ou em múltiplas encarnações, e temos sempre essa escolha. Nós temos, portanto, sempre a escolha livre. So, yes, there is a lesson, but we have a choice how long we will be learning that lesson. Sim, existe uma lição, mas temos sempre a escolha de quanto tempo queremos aprender essa lição. Durante quanto tempo? I hope I answered your question.
Yes, This was a long answer. It was long and sudden. So, so that still doesn't stop us, like, from, like, say, someone having like difficulty manifesting something in their life. Would, if what they want diverts from the lesson they meant to be learning, how would that stop them from achieving that? Well, they just need to really examine what is their belief, what is their, so if somebody wants to manifest abundance, let's say, you know, to have a lot of money, that person needs to examine its beliefs about worthiness. Am I worthy to have? Or do I feel worthy to have? Belief around money, because we often inherit many beliefs from our parents or the society, you know, that money is bad, that if you have money, you will lose friends, etc. There may be, you know, some very subtle beliefs, but very deep beliefs that are governing your life that you are not even aware that that's happening. It goes for love or health or any other area. That's why we need to dive in, to look for those beliefs. A perguntar à Petra sobre, portanto, se alguém tem dificuldade em manifestar algo que seja, ela referiu o aspecto da abundância, tem tudo a ver com as nossas crenças e com o que acreditamos e talvez que tenha sido passado através dos nossos pais e que portanto, crenças que ficam dentro de nós e temos sempre que nos analisar. So could it not be just because of, like, we've come to, like, say, like, on our soul lesson is to learn how to, say, if someone talking about abundance, for example, if someone came with a soul lesson that they have to learn how to live in poverty, for example, how would exactly that, yes, it can be. Yes, okay. Somebody can come to experience how does it feel to live in poverty, but nobody said that the whole life has to be spent in poverty. It can be only 10 years and you just had enough of that experience and then you're changed and start learning new experience, new lesson. Sim, eu estava a perguntar a Petra se, por exemplo, se a lição de alma de alguém nesta vida será aprender a viver, ou saber o que é viver em pobreza, e ela diz que sim, que realmente pode ser, e isso ser a dificuldade que a pessoa apresenta em manifestar, portanto, abundância, mas que isso não quer dizer que tenhamos que seguir esse padrão toda a nossa vida. Podemos estar há 10 anos a aprender o que é viver em pobreza e depois, passado esse tempo e estar a aprender essa lição, conseguir criar a abundância da nossa vida. Não nos impede de crescer e de atingir essa abundância. Petra, going more on to, because I think that some people also have the problem with physical healing, so I don't know if you want to touch a little bit about how does emotional healing affect physical healing, and if they are correlated somehow, and what are your thoughts on that? Portanto, eu estava a perguntar à Petra, porque algumas pessoas, portanto, têm problemas de doenças e que têm querem se curar fisicamente, e como é que isso pode ter uma correlação entre, portanto, problemas emocionais e uma cura emocional que tem que gerar a cura física? So they are for sure correlated, because any disbalance first appears on subtle levels, on mental and emotional level, and then if we don't heal what needs to be healed, it starts appearing on a physical level. Sim, ela diz que sem dúvida que tem, tanto uma ligação e que, portanto, tudo o que está, portanto, os traumas e os problemas que temos emocionalmente, que depois mais tarde se podem vir projetar como problemas físicos, como manifestações físicas. So when our body gets ill, it's very important to understand that it simply means that it's our wake-up call, and that something happened before that we haven't solved yet, and now our body is bringing that to the surface to help us heal. E muitas coisas, portanto, às vezes quando o nosso corpo está doente, são emoções que estão a vir à superfície e que, ao nós, portanto, reconhecermos esses problemas que temos a nível emocional, esses problemas é que por vezes nos vão ajudar com a cura física também, ou reconhecer e começar a trabalhar, portanto, na cura emocional vai nos ajudar a trabalhar na cura física. And very often when we find that our body is sick, we slide into fear and into guilt and into shame, and that's really not helping. But it's also very human and very understandable. I know, I've been there. Muitas vezes, quando estamos doentes, portanto, começamos a ter medo, começamos a entrar em pânico, começamos, portanto, a ter reações físicas que não são ideais, mas que, claro, que é normal, que seria ideal tentar controlá-las, porque também depois podem manifestar de outra forma, mas é normal e é perfeitamente porque somos humanos.
So what would it be like your advice in terms of like if someone has a physical illness, how Okay, can they first start? to accept that it's here, and to know that it's a gift. It's bringing us an opportunity to heal. And the next step would be going back to gratitude and to self-love, which is very challenging when we are in that state. But self-love is what heals us. So working on accepting ourselves, loving ourselves, accepting whatever happened in our past, loving our past selves, forgiving people who hurt us. It takes a lot of effort. It requires taking responsibility for whatever happened, letting go, forgiving. I know I'm saying too much now, maybe I'll stop and then you can translate. Okay? Portanto, a Petra estava a dizer, portanto, o mais importante é reconhecer quando uma pessoa está doente e aceitarmos e o amor próprio. Portanto, o passo principal é o amor próprio e perdoar também, saber perdoar a nós próprios, perdoar o nosso passado, perdoar quem nos fez mal e amar-nos. Isso é o principal para a cura, mas mais do que tudo é aceitar e ter gratidão também, gratidão pela nossa vida, gratidão pela lição, porque por vezes essa doença física pode ser uma lição que vamos aprender e nos vai ajudar também a curarmos de outras formas, seja de uma forma emocional, e por vezes portanto, esse problema físico é uma chamada para nos darmos atenção ao nosso corpo e portanto, começar nessa cura também a nível emocional e de amor próprio. Perfect. So it's a journey. It's a beginning of a beautiful journey if we accept it in that way. É o início de uma jornada. Se virmos dessa maneira, é uma jornada e, portanto, põe-nos num caminho para nos conhecermos, se virmos dessa forma. And if we don't accept it, our body will simply continue shouting louder and louder. So at one point we will have to accept it. E se nós aceitarmos esta chamada, o nosso corpo continua a gritar mais e mais alto e numa certa altura iremos ter que aceitar. And the reason why this is important, looking on an energetical level, is that by accepting what happened and by working on loving ourselves and forgiving whatever happened in the past, we are taking the energy from the past into the present moment. And with that energy, we can create a new reality. Otherwise, we keep on living stuck in the past and we cannot change. E é muito importante também a nível energético, reconhecermos e pegarmos aquela energia que ficou do passado e trazermos para o momento presente e usar essa energia para criar um novo futuro, porque sem isso não conseguimos mudar. Okay. Amazing. I can see like there's a lot of comments here. We have a lot of people that have joined us, and some people also start asking about, because we said we've mentioned about like our soul and finding our soul path, and so we have some people here asking, so maybe we can just start approaching. Of course, just read the question. Portanto, estava a dizer que as vossas perguntas já está aqui, portanto, pessoas a referir o aspecto de conhecer qual é a missão da nossa alma e de que a Petra vai falar um bocadinho sobre isso. How can we find what our soul really, really, really wants? By starting to listen to ourselves, yeah, instead of listening to what other people are telling us we should be doing. You know, we all should remember that feeling when we were little and when we had this spark and we were feeling that nothing can stop us, and we could imagine ourselves, you know, like being in a fairy tale, doing whatever we wanted to do back then. So that spark still lives in us. And each one of us, if we would be honest with ourselves, we would get the sense of what is it actually that we would do. So, okay, translate this and then I'll tell you how we can então, find em out. relação ao encontrar o propósito da nossa alma, o principal é começarmos a ouvir-nos a nós próprios e não ouvir o mundo exterior, o que é que vem das outras pessoas que impõem sobre nós. Lembrarmos daqueles momentos em que éramos crianças e que tínhamos aquela alegria de viver e que começámos a fazer algo
com muita dedicação e que estávamos completamente imersos no que estávamos a fazer e procurar esse sentimento dentro de nós, o que realmente nos faz sentir bem. So our soul purpose lives behind all those beliefs and, thoughts that we cannot do something, that it's too late, or that we are too old, or whatever it is. It's behind all that. O propósito da nossa alma está por trás, é como se fosse um véu, e que está por trás de todas aquelas nossas crenças que nós temos. Não consigo fazer isto, eu não sou capaz, isto é para outras pessoas, ou já não tenho idade para isto, sou muito velho, sou muito novo, e todas essas crenças que nos impedem e que nos param de conseguir acessar, portanto, realmente é o propósito da nossa alma. No boundaries, like no limits, no financial limits, no time limits, no anyone telling me it's too late, I'm not good enough, I will never succeed. What would I be doing? Like, if there would be no limits, just imagine yourself living in a time and space with no limits. What would you be doing? What would make your heart sing? A melhor forma de descobrir o propósito da nossa alma é fazer um jornal, portanto um diário, em que escrevemos e tentar imaginar, se não houvesse limites na nossa vida, não houvesse ninguém a nos impor nenhum limites, não houvesse tempo, não houvesse idade, nada que nos impedisse, e tentássemos imaginar realmente o que é que nós gostaríamos de viver, o que é que gostaríamos de estar a fazer, tudo o que te venha à cabeça que queria trazer, que o que queiras fazer se não houvesse qualquer limitação a nível financeiro, se não houvesse qualquer limitação a nível de pessoas que te impeçam de fazer o que queres. Escrever e tentar, portanto, chegar ao que realmente vai dentro de ti. What makes you feel alive? There are moments where you can catch yourself that you feel so good. O que é que te And faz those are sentir the vivo? moments that are actually showing us where our soul purpose is or our soul is trying to guide us. Aqueles momentos na nossa vida que dizes, isto faz-me sentir tão bem, o que é que realmente te faz vibrar, o que é que te faz sentir vivo. É muito importante começar a tomar nota desses momentos e todas essas sensações e começar a escrever, começar a tirar notas e começar a escrever. And then sometimes our life will crumble in order to give us an opportunity to finally start living our soul's purpose. E por muitas vezes a nossa vida parece que está a desmoronar-se, e essa desmoronação por vezes leva-nos na direção de começarmos a viver esse propósito da nossa alma. And I can tell you from my own personal experience, even though I was very intuitive since I was a child, and even though I had this really strong urge to help others from very young age, I chose to get a master's degree in economics, to take over a family company, to run a big business manufacturing cosmetics for years. You can translate it. E mesmo eu própria, portanto, apesar de ser muito intuitiva desde criança, escolhi um rumo de tirar um curso, portanto, uma licenciatura em economia e de gerir um negócio de família, uma empresa grande de cosméticos, e, portanto, apesar de ter sentir que era bastante intuitiva desde criança, tomei um rumo diferente. Listening to myself, I was listening to what the society and my family was telling me I should be doing. Eu não estava a ouvir a mim própria, estava a ouvir o que a sociedade e que a minha família achavam que eu devia estar a fazer. Until my life, hold on, I'm here. Yeah, my car turned off. Hold on, I need to get sound back. Maybe I can do it this way. No, it's okay. You can hear. I can hear you. Yeah. I cannot hear you, but hold on, we'll solve this. Maybe if I go here. Petra está com uns problemas técnicos, estamos só à espera que Okay, you're back. Yeah, okay. Until my life totally fell apart, and then so what happened is that my marriage got into problems. I had to go through divorce. I got very sick. I was broke because of the whole situation with divorce, and it affected my company. So my company went bankrupt.
And then I had the opportunity to whether start rebuilding my company and continuing having the job where I wasn't really fulfilled and happy, or to start finally listening to my soul's calling and start helping people. And then I chose to start helping other people, and that's how I healed as well, and that's how I started building a completely new life. Até que houve um momento da minha vida que tudo se desmoronou, portanto, tive que passar, portanto, fiquei doente, tive que passar por um divórcio e a minha companhia, portanto, faliu também por causa de tudo o que se estava a passar e que também fiquei com dificuldades financeiras, portanto, isto é Petra a falar, e que, portanto, ficou com dificuldades financeiras e que até que chegou um momento em que tive que pensar se iria continuar a tentar construir, portanto, a empresa novamente, ou se iria, portanto, seguir o seu propósito e fazer aquilo que sentia e começou no processo da sua própria cura, ou decidir virar terapeuta e começar a fazer o que realmente lhe ia na alma. So there is always a gift of learning and a new opportunity of a new beginning in every adversity, if we choose to look at it in that way. E se escolhermos ver, portanto, existe sempre alguma lição que estamos a aprender em todas as dificuldades, naquelas alturas em que tudo se está a desmoronar, em que tudo está a correr mal e parece que nada, às vezes é uma oportunidade para a nossa vida mudar e para começarmos um propósito e de realmente encontrarmos o nosso próprio propósito. So even though it was really, really, really hard for me at that time, I would never change anything, because it gave me all I needed to be able to do what I do today, helping other people heal. E mesmo que naquela altura tenha sido muito difícil, tenha sido uma fase muito difícil na vida dela, portanto que não mudaria nada, porque se isso não tivesse acontecido, não estaria agora onde está e a poder ajudar as pessoas a curarem-se, e é o que realmente gosta. Including my ex-husband, including the bankruptcy, including my body being ill, everything. Incluindo tanto a falência da empresa, o divórcio, o estar doente, tudo isso ela não mudaria nada, porque não estaria agora onde está. I hope that helps to Yes, understand. thank you so much for sharing your story. I think that helps a lot of people. Absolutely. I'm just going to just go through because I've got a lot of comments, so I don't want to ignore our comments and see there might be some questions in there for us. Estava a dizer agora à Petra, portanto, não quero estar a ignorar-vos, mas como estou aqui a falar com ela e a traduzir ao mesmo tempo, vou ver aqui a ver se tem, entretanto, algumas perguntas. Denise is asking if someone like with our soulmate, if they might not already be here in 3D, or if they could be someone who's already passed away. Estava, portanto, a perguntar a pergunta da Denise. It could be both. Ok. Portanto, a Denise que perguntou se a nossa alma gêmea tem que ser alguém que esteja aqui em forma de 3D ou que já tenha falecido, e a Petra disse que sim, pode ser as duas coisas. Okay, and so you already answered that. So someone is asking, Viviane is asking, if it works by listening to audios of like mental reprogramming at time of going to sleep to access our subconscious mind and to change our beliefs. Sure, just be aware, what are you choosing to listen to? It's really important, because when we are falling to sleep and when we are waking up in the morning, we are in that trance state when we are very suggestible. So whatever gets into our subconscious mind there, then it stays there. So be very careful what you're listening to. A Viviane perguntou, portanto, se funciona ouvir áudios de reprogramação mental na hora de dormir para acessar o subconsciente e mudar crenças limitantes, e a Petra disse que sim, que é importante, mas para ter cuidado com o que se ouve, por tudo o que nós ouvimos nessa altura, portanto, na altura em que estamos a adormecer e na altura logo após o acordar, que estamos muito suscetíveis a tudo e que impressiona com muita facilidade a nossa mente subconsciente, então que é muito importante termos cuidado com aquilo que estamos a ouvir, então para serem seletivos com o que realmente escolherem ouvir. Thank you, Petra. Sure.
It also happens with watching commercials, which is very important to understand. Watching commercials, watching news, watching films, movies on television, because our brain waves slower down and it opens the gap and everything starts easily entering our subconscious mind. You know, when we are in that state between falling asleep. So watching television before falling asleep, be very mindful what we are special watching. Now with the news, like now it's always with the news, it's like special news channel. A Petra estava a dizer também uma coisa que é muito importante e que muitas vezes as pessoas não pensam, é estar a ver televisão antes de adormecer. Portanto, estamos a ver, seja um filme, seja as notícias, seja até às vezes alguns comerciais, em que estamos a ver isso antes de adormecer, estamos a ver televisão. Portanto, no quarto, antes de dormir, que todas essas mensagens ficam muito facilmente impressionadas na nossa mente subconsciente. Então, para terem cuidado e serem seletivos com aquilo que estão a ver antes de dormir. Cleusa is asking, how can we help someone that lost their partner all of a sudden with a cardiac problem? How we can best... a Neuza perguntou como é que podemos ajudar alguém que perdeu o companheiro de repente, problema cardíaco. So if someone loses a dear one, all of a sudden they were not expecting, what's the best way how can we help them? To be by their side and to allow them time to grieve. Okay. Not to try to hurry that up. The grieving is a very important part of healing. Cleusa, o melhor é estar perto dessa pessoa e permitir o tempo para essa pessoa passar por o luto, porque isso é muito importante, e não tentar, portanto, acelerar, é só simplesmente estar lá para ele, estar presente e permitir, portanto, esse processo de luto que portanto, dar esse tempo à pessoa para passar por esse processo. Thank you. At the same time, provide enormous amounts of love and support and patience. E dar muito amor, apoio e paciência, ter muita paciência e estar lá presente e dar muito amor, portanto, a essa pessoa. Estão a perguntar se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. You're asking if there's going to be the recording. Yes, I'm just saying yes. And someone is asking, I think you already touched that, because saying like if our planet, like this incarnation is a school, so we can improve and relearn for our souls, and we already touched on that, so at the beginning. António, sim, a Petra já respondeu isso em relação à pergunta, será que o nosso planeta é uma escola da melhoria da aprendizagem? E, portanto, não sei, portanto, foi logo perguntado de início, ou talvez o António só esteja entrado no live mais tarde, mas isto vai ficar gravado, de qualquer forma, e sim, a resposta é sim, e a Petra, tanto desenvolveu isso mais um pouco. Diego is asking if it's possible by the means of meditation and aligning the chakras to heal a disease. O Diego está a perguntar se é possível, tanto através de meditações e do alinhamento dos chakras, curar uma doença. Yeah. Yeah. And Petra saying yes, absolutely. Yeah. And a Carla está a perguntar how to find courage to do it. To do what? Because we were talking about different things. Maybe you posted that. Change, maybe? Talvez. Carla, se quiser expandir um pouco mais sobre a pergunta, porque não sei a que é que se aplica exatamente. Okay. Until Carlos writes, I would say life is too short. Life is too short. We keep on forgetting that life is too short. And you know, expecting ourselves to become courageous in 1 second or 1 day, it wouldn't be fair towards ourselves, but break it down in smaller steps, smaller chunks, and then just continue moving one step after the other, and just continue working on yourself and on those beliefs and supporting yourself, because that part that feels, sorry, Patricia, one more sentence. Yeah. that part that doesn't feel courageous is most probably a little Carlos that lives inside that doesn't feel good enough and is afraid of failure. Because sometime when Carlos was young, or George or whoever, they were said that they cannot succeed or they did something wrong. Somebody was criticizing them, and that voice stayed as a belief very deep inside. So it needs to be healed to be able to be moving forward. But it's possible.
Em relação à pergunta da coragem, por vezes, portanto, é fazermos um passo de cada vez, irmos fazendo um passo de cada vez, e temos que lembrar sempre que a vida é curta e que temos que fazer aquilo que queremos, porque estamos aqui só durante um período de tempo, mas que também não seria justo estarmos a impor-nos, portanto, fazer um passo muito grande logo de uma vez, mas que tomar um passo de cada vez e lembrarmos também que, por vezes, é um processo também de cura, portanto, que há alguém, aquela nossa criança interna dentro de nós que não se sente segura, que não se sente capaz e que sente todas essas inseguranças e medos porque não acredita que é capaz de fazer, portanto, seja qual for o passo que decide tomar. Então também é um processo de cura, dessa cura emocional, e trabalhar também na nossa criança interior e ir tomando um pequeno passo de cada vez. So that's why the healing the inner child work is so important. Por isso é que o trabalho da nossa criança interior é muito, muito, muito importante. And then I have later asking if we don't have like a breakout, but we feel that we are in a like path that's not like what we really want for our soul, how do we know we need to change? It might not be something like by a breakout, it means like nothing too like a serious, breakdown. like nothing, there was not really if you're not happy, if you're not feeling joy of life, if you're just going from one day to the other, just to be living because you have to, then something's wrong, then you're not living your soul's purpose. Portanto, a Petra respondeu à pergunta da Leira, que estava a perguntar se não temos, portanto, algo grave que aconteceu na nossa vida e que sentimos que estamos num caminho não muito satisfatório para a nossa alma, como saber se devemos mudar? E a Petra respondeu que se nós não estamos a viver uma vida em que estamos com alegria, que estamos a viver um dia atrás do outro, que não estamos felizes e que estamos apenas a viver por viver, isso é óbvio que não estamos a viver de acordo com o propósito da nossa alma. That's great, that's absolutely great. Okay, and then Elizabeth is asking, in a future life, can we go back? Okay, even if we have like a spiritual development in this life, in a future life, can we just go a step back and just lose what we've learned and have to relearn what has already been learned? Or is it always a continuous process that we always keep improving? It's a continuous process. Mm-hmm. And very often we are usually learning different sides of the same coin. Mm-hmm. In one life we are, I'll just say it in a funny way, torturing somebody else, and then in next life we are learning how it feels to be tortured. Right, ok, makes sense. Portanto, estava a responder à pergunta da Elizabeth, que estava a perguntar se numa vida futura podemos ter sucesso, apesar de nesta vida já termos algum desenvolvimento espiritual. Não, estamos sempre a progredir, portanto não temos estes retrocessos, mas podemos estar a viver experiências ao contrário. Por exemplo, se numa vida estamos nós a torturar alguém e a ser difíceis para alguém, e numa vida futura podemos estar a viver, portanto, o oposto, alguém a fazermos a nós isso para aprendermos a lição dessa maneira. Mas não, retrocessos não. And Eugenie is asking, I'd like to know if our, I think you already answered that, like to know if our physical pains are a signal. Oh, yes. Yeah. Se nossas, portanto, a Eugénia perguntou se as nossas dores físicas são sinais e a Petra já respondeu. You already touched on that. And Anna is asking, how can we heal? How does healing happen when we go to our subconscious? Because I need to repeat what we were already saying. Mm-hmm. The disease happens first on a subtle level because of something that happened to us. Imagine that the energy stayed trapped mm-hmm. in our body somewhere, mm-hmm. and as a pain or hurt or sadness or grief that wasn't healed, and that part of us is trying to get our attention first through bodily sensations, maybe pain in the chest or lump in our throat or unpleasant feeling in our belly. And if we don't listen to that, then it will become louder by starting to, body will start to develop
a disease, an illness. And if we don't listen to that, then that illness will start to be worse than what it used to, until we start listening to it, until we dive in and heal and release that energy that was stored here. Yeah, you already touched on that, but I think that's kind of important thing to be repeated, because that's such such an important lesson for everyone to learn. A Eugénia estava a perguntar se, portanto, as nossas dores físicas podem se tornar um sinal, e a Petra diz sim, sem dúvida, portanto já tinha respondido sobre isso, mas voltou porque é muito importante aprendermos esta lição, sim, porque às vezes aquelas dores subtis que temos, um aperto no estômago, um nó na garganta e que fica lá durante bastante tempo, e se não estamos a ouvir o porquê que está, portanto, o que é que nos está a causar essas sensações, que o nosso corpo começa a gritar mais alto, e isso pode-se realmente depois vir a transformar numa doença mais grave. Então que é muito importante estarmos sempre constantemente a ouvir o nosso corpo e esses sinais que nos dá, e tentarmos ir dentro e saber o que é que o está a causar e tentar fazer essa cura do aspecto emocional, para que depois não se venha manifestar de maneira mais grave de uma forma física. That's perfect. And okay. Really interesting. That's why I love my job. It's really amazing how body is wise and how much it talks when we allow it to talk to us. And just be willing to listen as well. Jenny's saying that she's asked the question about like so like what we just said now, and she's asking because at this moment there's a pain who keeps repeating. Since I've watched the Flow Summit, I feel there's things that I need to change. Ok, a Eugénia tinha dito que neste momento tanto a dor está a repetir, e desde que acompanhei o Flow Summit sinto que há coisas que devem mudar. That's already a huge thing that she realizes that needs to change. That's perfect. Eugénia, só o facto de que já está a ter essa consciência que há coisas que deve mudar, já é o começo de tudo. Now, I'm just not even translating, I'm just saying it's just an important thing, that just to realize there's something that needs to change and start already being aware that needs to. I don't know if you want to add anything to that. No, I mean, it's amazing. Yeah. And then she said, I would love the... Okay. Jenny keeps saying that she would love to hear the answer. Gostava de ouvir a resposta. Se puder desenvolver mais um pouquinho, Eugénia, não sei se já respondemos ao que perguntou ou não. Mas pode escrever em baixo. Okay, someone is asking about twin flames. Does that exist, twin flames? Well, it's a topic about soulmates, and I would say yes. Sometimes we come into a life to learn a really strong and important lesson with our soulmate, and sometimes it is a lesson that really can be really painful, or really it doesn't have to be painful. It can be really emotional in any way. And then we call it a twin flame because it's like, oh, you know, it feels unbearable. Yeah. Portanto, tinha perguntado sobre twin flames, e a Petra diz que sim, porque por vezes temos lições tanto com os nossos soulmates, com as nossas almas gêmeas que são tão fortes e são ao nível de uma alma muito, devemos aprender umas lições tanto a nível amoroso, em que nem sempre têm que ser difíceis, mas são muito mais intensas do que numa relação normal. Okay, and we don't have a lot more time, but I don't think we have that many more questions, because I don't want to keep you here all night, because we could just keep going on until tomorrow. There's so much to develop. I know, but we will meet again, right? So we can continue. Okay, just trying to find. Suzanne, Carl is asking, when you already know your purpose, but you don't have courage to do it. So maybe that's what you've already touched a little bit about the courage side. So if someone already knows what they really feel like they should be doing. It's a journey. I think that I answered it. It's just... Sim. Portanto, a Petra já respondeu em relação, portanto, quando se já sabe aquilo que se quer e qual é o nosso propósito, mas não se tem coragem, portanto, é realmente fazer aquela cura. Patrícia, it's also important to mention that it's not about not being afraid. It's about being afraid and yet do it. Ok. Yeah. Petra está a dizer que não é só sobre não ter medo, mas é sobre ter medo e fazer na mesma. Enfrentar esse medo. It's always uncomfortable. It's always scary to do something new.
que é sempre muito, portanto, tem sempre medo de fazer algo novo, e que é perfeitamente normal. Okay, if someone is physically ill, but they just don't have the strength and they have no idea where to start. If someone, it's really so down that they just have no will or strength, or like, what's the first little step that they can do? It depends. Are we asking for ourselves or for somebody else? I don't know. Alguém perguntou aqui, quando se está doente fisicamente e não se tem a força anímica, por onde começar? I assume by the question that's probably for herself. Can't tell by the name if it's a man or woman. Okay, but then it's what we already spoke about. Mm-hmm. You know, accepting, knowing that there is a lesson, knowing that it happened because of something, it's happening because of something that happened before, and just dive into healing and accepting all parts of ourselves or our moments that happen in our lives, forgiving ourselves, forgiving other people. Everything is so important to be able to heal in the present moment. É o que a Petra já tinha referido anteriormente, de começarmos a aceitar, primeiro aceitar e começarmos a ter amor próprio e a perdoar tudo o nosso passado, a perdoar as pessoas que nos fizeram mal e fazer esse processo interno. Não é nada físico que tem que se fazer, é esse processo de aceitação e um processo interno. And there is always a message, you know, a body will continue, as you said, it's about willing to listen. Body continues to talk to us all the time. Uhum. E o corpo continua sempre a falar connosco. And when I decided to change my life back then, when I was mentioning my story, it was when my body got so ill because I was diagnosed with autoimmune disease. And at one point I just couldn't get out of my bed anymore. And I had to start to listen to my body. And, you know, I was ignoring it until then because I was living in too much stress. I had 2 little kids. I had business to run. I had problems in my marriage. I was just trying to survive until my body totally collapsed. And then I had to listen to my body. And that's how everything started. A Petra está a dizer que é muito importante ouvir o corpo, que ela está a dizer o exemplo dela de quando ficou doente. Ela teve uma doença autoimune que não se conseguia levantar da cama e que estava a lidar com o stress do trabalho, com o stress do casamento, com 2 crianças pequenas, e que não estava a ouvir esses sinais do corpo, até que já chegou ao ponto de não se conseguir levantar da cama, e nessa altura depois teve que começar a ouvir o corpo. That's excellent. So Margarida said we have lots of little inner children to heal. Yes. We all do. And someone is asking about cancer, what to do. I suppose that would be the same as any other disease. Portanto, o Daniel está a perguntar sobre o cancro. Portanto, isto, a mesma coisa que falámos sobre cura, aplica-se também a cancro, a qualquer doença que a pessoa tenha. E o cancro também é uma manifestação, muitas vezes, 99% das vezes, de cura que tem que ser feita a nível emocional. Thank you, Carla. Obrigada. Danielle says, Loving Yourself by Louise Hay meditation helps a lot. Yes, sure. Ou meditações da Louise Hay. Sure. Ok, then Isabel está a dizer, o meu coração está a dar sinais estranhos, no entanto os médicos dizem que está tudo bem, não me sinto bem, será um sinal. Isabel is saying, like, my heart is giving me weird signals. In the meantime, the doctors say that everything's okay, but I don't feel well. Is that a signal? I think that's, you already touched on that, but... It is your signal, yes. Because trust your intuition, So, by the time the doctors confirm you, you don't have to wait that moment until they confirm you. Listen to your heart. Your heart is trying to tell you something. A Petra diz que sim, que se definitivamente para ouvir a tua intuição e que se não esperar um diagnóstico dos médicos, porque nessa altura já estás a começar no processo de cura, e ouvir o que se sentes que algo está bem, começar a dar a atenção e ouvir esse sinal que o corpo te está a enviar. Okay. Don't have a lot more time. I have an autoimmune disease called espondylite. I don't know how to translate that to English, but I've done several treatments by traditional medicine and I don't get better.
including my spine, where I've done several infiltrations. Ok, o Diego está a perguntar, tem uma doença autoimune chamada espondilite anquilose, já fez vários tratamentos pela medicina tradicional e não tem melhora, inclusive na coluna. I think that would be then again the same, just listening to this, you've already answered so much about like healing, and I think that the same answer will apply. I mean, it's very individual, you know, it's not that I can, each one of us has our own story, our own lesson in our disease. And it would be very unfair for me to tell you, if you're struggling from this is your story, this is your story. Hold on, my battery is low. Okay, I'm back for now. Yes, we know, you know, for example, that when we have problems with lungs, that most probably we are carrying a lot of sadness, a lot of grief, or we are not allowing ourselves to live with our full lungs. Or if we have problem with thyroid or our throat, usually it means that either something or someone is suffocating us, or that we are not expressing our truth. But again, it's something that I just mentioned two examples. It's something that is globally, how do you say that in English? Globally, like we can all relate to that, but then there's always a subtle, deeper story for each one of us in that. Ok, a Petra está a dizer, portanto, que não seria justo tanto generalizar, porque cada doença de cada um é uma lição individual para cada um de nós, mas que, portanto, isto é em relação à pergunta do Diego, que de um modo geral, portanto, existem certos, tanto factos que já se sabe, por exemplo, se a pessoa tem uma doença a nível da garganta, que pode ser porque alguém nos está a sufocar, não estamos a conseguir nos expressar da nossa melhor forma, assim como problemas nos pulmões, que também podem, portanto, eu perdi ali um bocadinho o que ela disse em relação aos pulmões, mas cada tanto parte do corpo normalmente tem uma indicação a nível, portanto isto também é fácil de pesquisar um pouco mais, mas que, portanto a nível de emocional, mas que para cada um de nós vai mais dentro disso e temos de tentar procurar e ver de alguns traumas que tenhamos e que não seria justo só generalizar, que vai ser individual para cada um, mas que fazer esse processo de estudarmos a nós próprios até entendermos o que é que pode estar a causar. Okay, and so people saying about feeling fear, that they're having a lot of fear. Okay, Ivana, thank you. Some people being grateful for like the live, they're loving it. Good, so happy that you hear them. Eu estou agora a falar também em português, muito obrigada. Como sabemos que viemos, estou a misturar aqui o inglês e o português, peço desculpa. Como sabemos que o que viemos fazer, qual o propósito. Someone was asking about purpose already, we already touched on that. This will be recorded, vai ficar gravado, podem depois voltar a ver se vieram mais tarde. And Viviane said that even with a lot of fear, a fear of being criticized, they still published her first self-help book. Well done. A Viviane disse que publicou livro de self-help, mesmo tendo medo. Fantástico, parabéns. Someone's asking an interesting question. What's the difference between spirit and soul? A diferença entre o espírito e a alma. So soul is more like individual, part of the spirit that comes into the body and has the experience. And spirit is like more global, let's say that in that way. Então a alma é mais individual, que portanto que vem para o nosso corpo, e o espírito é mais global. Portanto a alma faz parte do espírito que é mais global. It's more to do with the oneness. Yeah, it's like the oneness. Okay. Just to let you know, if I disappear, my phone died. Okay, we just really like that. I'm just asking first people not to write any more questions, so because we're just really getting to the end of it. It's getting quite late as well, and Petra's running out of battery. Portanto, não escrevam mais perguntas, porque não vamos ter assim tempo para cobrir mais, porque a Petra também está a ficar sem bateria. But they can send all the questions in your Telegram group, and then we can answer them some other time. Okay. Se tiverem perguntas, podem nos enviar mais pelo grupo do Telegram da Unity Portugal, e depois a Petra ajuda a responder também.
I can just share that soon we're going to have a course that Petra is going to, we're going to like, no próximo mês, a Petra vai ter um curso também connosco e vão ter também algumas aulas gratuitas com a Petra que também vão aprender bastante mais. Just a little hint for people that are here, nobody else knows about the course is going to happen soon as well. It's just for the people that are here live with us. Okay, someone's asking, fear is the main cause of disease. That's why lots of times, like doctors don't see anything from what we feel. Yeah, absolutely. I mean, we could talk about fear for hours. Yes, absolutely. I think that's something that everyone goes through, everyone. And besides exercise and writing, what I would do if there was no boundaries, if there's anything else to find about purpose. I think you already said it, is listening to your heart's calling and what makes you happy and makes you... A Petra já respondeu, portanto, além do exercício, é começar realmente a ouvir. O escrever é só, portanto, o estar escrito para uma questão para depois voltarmos a ler, mas é uma questão de ouvir aquilo que realmente nos faz sentir bem, que nos anima, que nos faz feliz no dia a dia. And then Petra is asking, when you're a sensitive person, how can you tell if a dense energy it's yours or not? Practicing getting to know yourself, and then you will distinguish what is yours, what is not. Retreating, we need to retreat frequently to be able to sense those kinds of things. When we are out in the normal world, when our conscious mind is so active and we are bombarded with so many information, we cannot sense that subtle energies. So that's why we need to retreat and take time for ourselves. Ok, que o Pedro estava a perguntar se uma pessoa tanto que é sensível se sabe, se sensitive sabe tanto se a energia dela própria, uma energia pesada ou se é de outra pessoa, e a Petra diz que é saber, tanto ouvir-nos e sabermos ouvir-nos a nós próprios e conseguimos facilmente captar se as energias são nossas ou se nos conhecemos bem. And it's a skill. We all have that skill and we can all develop it, but it's a skill that we need to develop. É uma técnica que desenvolvemos, portanto, com prática. I think we're just going to go to one more question, and I think that's because you might run out of battery, but someone is saying that it's important for her to know this answer, and she's asking about like breast cancer, what emotion, if it's like sadness or what manifests generally. I think it's individual as you. Yeah, I'm just going to just translate the question. Tanto, okay. Sorry. A Maria estava a perguntar se o cancro na mama, portanto, como é que se manifesta como que tristeza ou que emoção manifesta-se como cancro na mama? Okay. So, breasts are part of the fourth energy center, the love and heart energy center. I'm sorry, Okay, sorry. No, she didn't say breast cancer. Okay, no, I just don't know why I read breast. I read breast somewhere else. Okay, no, she just mentioned cancer, not breast cancer. I'm sorry. Okay. I think it's cancer in general, so I think that can be, it's more difficult. Yeah, okay, I can talk about breast cancer, for example, since you mentioned it. So breasts are part of the fourth energy center, so it is connected with love, with giving and receiving. So you can translate that. Portanto, eu tinha percebido aqui mal a pergunta e pensei que a Maria tinha se referido ao cancro portanto, mamário, mas não, é cancro em geral, mas a Petra, portanto, é mais difícil responder, claro, de um nível geral, mas ela vai usar o exemplo, por exemplo, do cancro no peito, em que é muito relacionado com as nossas emoções e com o coração, e como, portanto, damos e recebemos. And with us women, it's often connected with overgiving. Because through our breast we nurture, and looking symbolically, we often nurture too much other people, please other people around us, forgetting ourselves until we get sick. Ok, a Petra está a dizer que nas mulheres principalmente tem muito a ver com o nosso de dar, por exemplo, quando o amamentar é uma forma de dar e tanto o peito está muito relacionado com o dar. But it can also be connected with some grief because of, for example, loss of a child, or maybe carrying guilt because we think that we didn't
do well as mothers, etc. It can be many different reasons, but it's connected with love, with giving and receiving most often. Portanto, tudo a ver com o dar e com o receber, às vezes dar demasiado, mas também pode ser, portanto, outros traumas internos. Portanto, we're having a lot of questions now about different cancers, and I don't think we can cover all that. Some people asking for lung and for other, but go to our Facebook. Tenho que falar a português agora. We have to speak Portuguese like I was talking English to them. Vão ao nosso grupo do Facebook, do grupo do Instagram, que, portanto, eu posso deixar depois aqui o link, portanto, abaixo deste vídeo aqui do YouTube, e lá podem ir perguntar mais umas perguntas que a Petra depois pode responder mais tarde, porque, portanto, o live já está a ficar um pouco longo também, e a Petra está a ficar com pouca bateria e não vai dar tempo de cobrir tudo, mas se tiverem mais algumas perguntas, podem depois também perguntar lá diretamente. People are saying that they love the live, that there's been so many great, like so many incredible insights, and saying thank you, they're very grateful, and they really enjoyed it. And Petra, so happy to have you here. It's been amazing, and obviously it's been a bit of different for me because all the lives that I've done have been in Portuguese, and I have not done any translating at the same time. You were great. Slows the pace. Estava agora a dizer à Petra que estava muito feliz por a ter aqui, que foi absolutamente fantástico e que foi a primeira vez que fiz assim com uma tradução direta, porque normalmente os lives têm sido em português e claro, estar a traduzir simultaneamente, sou capaz de termos esquecido algumas coisas e ter misturado um bocadinho, às vezes falar para vocês em inglês e para a Petra em português, mas acho que deu para entender da melhor forma possível. E vão ao nosso grupo do Telegram e tiverem lá mais algumas perguntas, perguntem, mas vamos ter mais alguns live futuros programados também com a Petra e ela vai ter muito mais respostas e muito mais para desenvolver. I was just saying we have some more lives programmed as well, so we can cover a lot more and they'll be seeing a lot more of you. They will, yes, I will be often they'll be here seeing now, a lot more of you, so I'm sure. I mean, it's really, you know, that's why I developed all this program and the course, because it has to be in steps and in layers for us to be able to understand and to work on ourselves and to heal, as you know, from base up, you know, from the first energy center to the seventh. So it's hard to explain everything in 1 hour. It's impossible. It just takes time for us. É muito difícil explicar tudo numa hora, portanto temos que trabalhar tudo e, portanto, no curso ela trabalha dos vários centros energéticos, mas que é difícil, claro, agora explicar tudo numa hora e que demora tempo, mas que ao longo do tempo, e claro, mais tarde também que iremos ter o curso que a Petra também podemos desenvolver um bocadinho mais neste tema. Mas, entretanto, se as perguntas forem surgindo, vão entrando em contacto connosco e temos mais alguns lives também programados e que a Petra vai nos ajudar mais um pouco com algumas das vossas dúvidas. Petra, thank you so much to have you here, and we'll speak again soon. Yes, thank you for having me, and you were amazing, Patrizia, and no, thank you were guys amazing. for like, amazing I'm sorry about questions. The confusion of the time. I don't know if it was my confusion or your, doesn't matter. I don't know, but we did it, so it's good. It worked perfectly. It was amazing, and you've answered so many beautiful, amazing, important questions that I'm sure has helped many people. Thank you. And I'm looking forward to our future conversations and healings together. Absolutely. Bye bye. Adeus bye, a todos. Everyone. Muito obrigada a todos que aqui estão presentes. Muito obrigada. Bye.